Recentemente, nosso querido presidente fez mais uma declaração polêmica. Segundo ele, se os preços nos mercados estão altos, a solução seria não mais comprar aquele produto, ou procurar um similar, com o objetivo de pressionar os mercados a reduzir os preços, já que, segundo ele, os produtos não vão se vender e acabarão estragando nas prateleiras. Mas será que é assim que as coisas funcionam? Se realmente fosse tão simples, os preços de fato iriam cair? Para entender a fala do presidente, primeiro precisamos entender por que os preços dos produtos de fato sobem. Na mesma entrevista, o presidente sugeriu que essa alta nos preços se deve à ganância dos empresários, que aproveitam o pequeno aumento no salário mínimo para inflacionar os preços e aumentar os seus lucros, enquanto os trabalhadores ficam cada vez mais pobres. Em alguns casos, isso pode ser verdade, mas na grande maioria das vezes, a história é bem diferente. Existem diversos fatores que explicam a variação dos preços no dia a dia. Por exemplo, uma guerra pode criar uma escassez de produtos, o que aumenta o preço devido à falta da oferta daquele bem. Também podemos ter uma demanda repentina por algum produto, que o mercado não estava preparado para suprir. Além disso, temos a mudança na taxa de câmbio, que por si só ocorre por outros diversos motivos. E não precisamos nem falar sobre os constantes aumentos de impostos e tarifas. Para entender melhor essa variação, vamos usar um exemplo concreto: o preço da carne. Tudo começa na fazenda, onde temos a produção dos grãos usados para alimentação bovina. Esses grãos vão para a indústria, que fabrica a ração para os animais. Os produtores compram essa ração, criam um gado e depois vendem aos frigoríficos. Os frigoríficos, por sua vez, processam e distribuem a carne para os mercados. E, finalmente, a Dona Maria pode ir ao teu mercado e comprar um bife para o almoço. Mas tem uma coisa que pode afetar diretamente esse ciclo. É quando um político, por exemplo, faz declarações mal pensadas ou toma medidas fiscalmente arriscadas. Isso assusta as pessoas e empresas que investem dinheiro no Brasil, causando uma fuga de capital. Assim, temos então a desvalorização da nossa moeda, fazendo com que ele perca valor em relação às moedas mais fortes, aumentando, nesse caso, o nosso famoso dólar. Com isso, todas as matérias-primas, que são chamadas de commodities, como os minérios, petróleos e grãos, ficam cada vez mais caros. Quando o preço desses grãos sobe, a indústria de ração paga mais caro pela matéria-prima. O produtor de gado, então, paga mais caro pela ração. O frigorífico paga mais caro pelo gado e o mercado, então, precisa pagar mais caro pela carne. E, no fim, o preço do bife da Dona Maria fica cada vez mais caro. Agora imagine que a população decida seguir o conselho do presidente e pare de comprar os produtos que tenham aumentado de valor por causa desse efeito. A Dona Maria, então, decide comprar ovos ou carnes ainda mais baratas. O empresário dono do mercado vê que a carne que ele comprava não está sendo vendida como antes e decide reduzir o preço para evitar prejuízos ainda maiores. Oba, então isso significa que vencemos e o presidente estava certo? Afinal, os preços estão caindo. Na verdade, o dono do mercado vai perceber que ele pagou mais pela carne do que está conseguindo cobrar. O preço de venda não cobre nem o custo do produto e o mercado começa a ter prejuízo. Então ele comunica ao frigorífico que não vai mais comprar a carne, porque as pessoas não compram mais como antes. E o frigorífico, então, tem que avisar ao produtor rural que não compensa mais comprar o gado, pois os mercados não estão comprando essa carne. E assim a cadeia vai se quebrando. Agora imagine isso acontecendo com vários produtos: o óleo, o café, o arroz, o açúcar e o pão. Aos poucos, o mercado vai ficando vazio e as opções diminuem. A população começa a ficar sem poder de compra e, no final, nem importa quanto dinheiro você tenha, ele perde completamente seu valor. Por isso, sempre que ouvir políticos falando sobre congelamento de preços ou dizendo que a solução para a economia é uma canetada do governo, ou até mesmo culpar os empresários por subirem os preços, precisamos ter sempre em mente que isso é apenas um discurso para se eximir da culpa. Afinal, o verdadeiro culpado por todas essas crises, nós sabemos muito bem quem é.